Hoje eu vivo pela fé no Senhor. Quando me perco, me encontro em teus braços. Tens a mania de rondar-me com teu laço. Yeah. Estou rendido pelo teu amor. Hoje eu vivo pela fé no Senhor. Quando me perco, me encontro em teus braços. Tens a mania de rondar-me com teu laço. Não posso mais fugir do teu imenso amor, pois não sou capaz de aguentar o teu amor. Meu peito abrasou. Bem-vindos, irmãos e irmãs, bom dia, Serli, que nos acompanha diretamente de Lafayette ou do sítio em Queluzito. É uma alegria tê-los aqui conosco nesta nossa fala, nesta nossa caminhada. Se lembram, nós trabalhamos a questão do sacramento da reconciliação. Já nos programas anteriores, no nosso bate-papo, na nossa conversa, nós trabalhamos o folclore sobre o sacramento da confissão, aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha. E hoje nós temos as considerações finais. Que todos possam aproveitar, sejam bem-vindos a este nosso momento. Então, não faça nunca isto. O folclore das confissões que torram a paciência do confessor poderia continuar na nossa conversa por aí afora, sobre tudo aquilo que não faz parte do processo estabelecido para o sacramento da reconciliação. Por isso, quando você vai confessar, não espere o padre perguntar. Você mesmo comece. Padre, quero confessar-me. Ou, Padre, dê-me a bênção para a minha confissão. E comece logo, seja como o saco de batatas, como havíamos dito, né? Derrame, despeje. Agora, meu irmão, minha irmã, só uma coisa você nunca faça: uma confissão mal feita. O que é uma confissão sacramental mal feita? É quando você, de caso pensado, sabendo, oculta um pecado grave. A consciência lhe diz claro que é coisa séria, grave. Você, ou por medo ou por vergonha de confessá-lo, omite a confissão desse pecado. Saiba que, em tal caso, a confissão é inválida. Não perdoa pecado nenhum, pois você continuaria em estado de pecado. E a coisa pode até ficar pior, mais difícil para outras confissões,
ainda mais se você comungou a Eucaristia em tal estado. A vergonha, o receio de confessar fica mais embaraçante e você cria uma situação intolerável para a sua consciência e para a sua vida interior. Pode ser que no passado você tenha cometido um pecado grave, por exemplo, conivência, participação numa decisão de aborto, ou durante o namoro, o noivado, vocês cometeram a sobremesa antes do jantar. Meu irmão, minha irmã, não há pecado, por mais grave que seja, que Deus não perdoe, quando há sincero arrependimento e propósito de evitá-lo para o futuro. Lembre-se, nossos pecados, por maiores que sejam, na confissão torna-se uma gotinha d'água que cai no oceano da misericórdia de Deus. São um grãozinho de areia, o mar do amor de Deus faz desaparecer. Coragem, faça uma boa confissão. E se acontecer que, tendo a reta intenção de confessar-se bem, você sem querer esqueceu de contar um pecado grave, você não precisa voltar na mesma hora ao confessionário. Sua confissão valeu. Você teve a intenção de confessar-se bem. Pode comungar sim. E numa próxima confissão, conte o pecado esquecido. Você está lidando com a misericórdia infinita de Deus Pai. Bom, a absolvição e a penitência. Em encontros e retiros, principalmente, tem-se notado por vezes que, apesar das explicações sobre a confissão, alguns pensam que se confessaram só pelo fato de terem ido tirar um papinho com o padre. Não, a confissão não é só um papinho, não. É necessário que se realize um rito sacramental, ao menos no essencial. Primeiro, a confissão como tal quer dizer contar os pecados ao padre. Após o que o sacerdote poderá fazer perguntas se necessário e dará alguns conselhos. Segundo, a absolvição sacramental através da fórmula sacramental pronunciada com a mão direita levantada. Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceiro, o padre impõe, manda fazer uma penitência. Nós já vimos como nas origens do cristianismo essa penitência era imposta antes da absolvição, nos programas, no bate-papo anterior. Depois de cumprida essa penitência, e vimos como eram rigorosas e prolongadas essas penitências, aí o penitente voltava era-lhe dada a absolvição regeneradora como tal. Hoje em dia, essa penitência é mais um sinal de penitência que propriamente uma penitência. Ela ficou comutada em alguma oração ou numa obra caridosa qualquer, adequada, que o confessor poderá pedir ao penitente que cumpra. E o ato de contrição que atrapalha muita gente. Alguns até não se aproximam da confissão porque não sabem recitar, rezar. O ato de contrição ou arrependimento, é claro que o ato de contrição ou manifestação do arrependimento pode ser qualquer oração espontânea onde o penitente manifeste seu arrependimento sincero e propósito de evitar o pecado. Só depois dessa formalidade sacramental é que o penitente se retira. Mas lembre-se sempre, a confissão é antes, acima de tudo, um gesto de amor. Não é só um desabafo, uma terapia psicológica apenas para sentir-se bem. Embora tudo isso possa acontecer na confissão, o sacramento da confissão é a misericórdia redentora de Deus que se exprime pelo poder santificador da Igreja.
Bom dia, Eliana Abraão. Bom dia, minha irmã também está aí acompanhando. Lembro, é minha irmã mais velha, tá, gente? É a Adriana. As dimensões da confissão, reconciliação. Isso é importante, né? A gente sempre termina aí com essas dimensões, né? Como todos os demais sacramentos, a reconciliação também tem as duas dimensões que nunca podem faltar em todas as realidades e dimensão da fé. A confissão tem uma dimensão vertical transcendental que liga o penitente a Deus, restituindo-lhe a vida nova da graça, reenxerta de novo o ramo ao tronco Jesus, comunicando-lhe a seiva da vida divina da graça, para poder de novo produzir os frutos da vida cristã. O filho que se afastara da casa do pai, que desertara, é recebido novamente pelo pai reintegrado. Mas acontece também a confissão, reconciliação, uma real e maravilhosa dimensão horizontal, social, fraterna, comunitária. Do corpo místico de Cristo na igreja, o penitente reconcilia-se com os outros membros desse corpo. A força, a vitalidade, embora invisível, mas real, recebe nova força. É mais um membro que recupera a saúde da graça e mais saúde para o corpo todo. A confissão purificou um membro que estava doente. Ressuscita um membro que podia até mesmo estar morto. Esta é uma realidade teológico-eclesial, embora não a percebamos com os olhos da carne. O sacramento da confissão deveria lembrar-nos já, desde o exame da consciência, uma dimensão social comunitária muito mais ampla. Olha que coisa interessante, né? A dimensão, por exemplo, da fé em outras áreas da vida, que não seja só a pessoal. A dimensão política da fé, sua dimensão familiar, social, as omissões do cristão no apostolado. Pecado não é só fazer as coisas erradas, mas também deixar de fazer as coisas certas. Esse é o pecado da omissão. Tão responsável pelas estruturas injustas que aí estão, a onda de permissividade nos meios de comunicação social sem a reação dos cristãos. E por aí afora, bem como as outras questões de convivência na vida da comunidade, e aí nós dizemos as rivalidades, as intrigas, as insinuações, essas estruturas maldosas que nós criamos, tudo isso tem a ver com essa dimensão social de relacionamento dentro da vida de comunidade. No nosso exame de consciência, essa dimensão social da fé preocupa-nos. Quando nos ocupamos na confissão pelas nossas omissões políticas, pelas vezes que nos omitimos nas horas em que um cristão não pode calar-se, preocupa-nos a formação de uma consciência cristã crítica em nós, nos filhos e que nos cercam. Então aí eis a dimensão, né, dessa questão do nosso pecado, do nosso relacionamento que está intimamente ligado com a questão em que nós vivemos. Alguém poderia estranhar minha teimosia em estar colocando Maria, a mãe de Jesus, nessa pequena proclamação querigmático-catequética dos sacramentos. Penso poder justificar essa minha mania por Maria, né? É interessante. Quando vejo como o próprio Deus e a Igreja procederam e procedem com Maria. Deus tornou-se sacramento, tornando-se visível, sensível, palpável, através de Nossa Senhora. O Verbo encarnado, Jesus Cristo, ordenado sacerdote no seio de Maria, dela recebeu o corpo que depois deixara pregar na cruz e no-lo deixaria na Eucaristia como alimento. O sangue de Jesus saiu, nasceu das veias de Maria. Toda a vida, toda a missão que Maria foi sacramental, dar vida, alimentar, tornar visível o Filho de Deus como seu Filho, o grande e único sacramento.
Foi Maria que fez Jesus ser sinal sacramento. A igreja é a continuação de Jesus, assim aprendemos desde o catecismo. Por isso, o Vaticano II dá a Mãe de Deus, acrescenta a esse título, ou melhor, a essa realidade outro sobrenome, Mãe da Igreja, Mãe do Sacramento Universal de Salvação. Não estranhemos, pois, colocar Maria nesta mensagem dos sacramentos. Principalmente aos pés da cruz, Maria, a mãe do Redentor, viu e sentiu em toda a sua dimensão a misericórdia de Deus para com os homens. Ela nos viu e continua nos vendo tão valiosos, pois custamos o sangue de seu Filho. E se valemos o sangue de Jesus, custamos também todas as lágrimas de sua mãe Maria. Daí é que o coração se torna para todos os filhos de Deus, para todos os irmãos redimidos de Jesus, um doce, santo e seguro, refúgio dos pecadores. Dos lábios de Jesus, que perdoava até seus blasfemadores, como aprendeu ela a acolher os pecadores, principalmente os filhos pródigos, os filhos que voltam à casa do Pai. Na parábola do filho pródigo, sempre imagino como seria a presença da mãe naquela tarde da volta do filho. Assim será muito bom socorrer-nos dessa presença de Maria em nossas confissões, na medida em que uma mãe tem poder sobre o coração do filho, que ela nos ajude a procurarmos a reconciliação, que o façamos com as bênçãos dessa querida mãe, o refúgio dos pecadores. Fica aí então essa proposta de Nossa Senhora com relação à nossa vida, à nossa caminhada e ao nosso ser no mundo. Fica aí também então as conclusões com relação a essa proposta de que nós ouvimos com relação ao sacramento da reconciliação. É tão importante que nós ouçamos os outros áudios que estão lá no YouTube da paróquia como forma de formação e informação a todos nós, para que não cheguemos à confissão desvestidos e despreparados. Bom, no nosso próximo encontro, nós vamos, antes de darmos continuidade aos sacramentos, tanto da ordem do matrimônio, unção dos enfermos, nós temos aí que discutir uma outra questão que vai servir também para as equipes de liturgia, né? Liturgia, o que é e como deve nos ajudar? A gente tem visto aí nas nossas paróquias as equipes de liturgias, né? Sempre composta pelo Ministério de Música, Ministério de Cânticos, animadores da música, né? Os leitores, salmistas, aqueles que nos ajudam como acólitos, ministros extraordinários da Eucaristia, né? Estão todos aí envolvidos nesse contexto da liturgia, né? Mas como fazer com que a liturgia chegue até o povo e o povo chegue até a liturgia, né? Por muito tempo eu vejo de que quando se fala em liturgia, as pessoas estão presas à estética. E muito mais do que estética, nós temos que ver a liturgia como uma comunhão, né? Uma ação celebrativa que nos envolve e que nos coloca ali no meio, né? Sem nos prendermos com aquela questão da estética, mas sim, muito mais com a questão da essência que deve nos marcar e nos condicionar cada vez mais. Fica aí essa sugestão, essas orientações para que nos ajude em nossa caminhada. Muito obrigado a todos pela participação. Amanhã nos encontramos aqui novamente.
falando de essência, fica aí com Tiago Prado essa proposta da essência. Deus abençoe a todos. Vim até aqui derramar meu passado em ti. Vim molhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida, é tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro.